Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e vamos para o episódio de número 31 para falar a respeito do jogo de quarta-feira envolvendo Flamengo e Junior de Barranquilla, o jogo que acontece no Maracanã e como o Flamengo está classificado já, possa ser que o Flamengo entre em campo com algumas modificações, principalmente pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, possa ser que o treinador Domi opte por poupar alguns jogadores, né? E aquilo, o Flamengo também já está classificado para as oitavas de finais da Libertadores, porém vai entrar em campo para defender a primeira colocação e já imaginar umas oitavas de finais com a possibilidade de decidir o jogo no Maracanã. E aquilo, para este bate-papo, eu estou com ele aqui, é ele que está de volta, né? Graças a Deus, ele voltou ao programa. Seja muito, seja muito bem-vindo, Bruno Gomes, a mais um Talk Fla. E aí, Vitor, vamos comentar nesse episódio 31 do nosso Talk Fla em relação a esse jogo contra o Júnior Barranquilla, que será o último jogo da Libertadores pela fase de grupos desse ano. Vamos encerrar, no caso, essa fase de grupos no Maracanã, é isso? Esse jogo contra o Barranquilla. E que o Flamengo realmente deve ter muitos. No clássico rodízio do nome, né? Deve ter um time muito alterado para essa partida especificamente. O Flamengo que também tem uma partida muito importante contra o líder do campeonato, que é o Internacional, momentaneamente, já que o Atlético Mineiro ele sofreu a derrota contra o Bahia por 3-1. Então, de fato, o Domenech já está avisando esse jogo contra o Internacional no final de semana, domingo às 6h15 da noite, do horário de Brasília. Então, de fato, nós devemos ter muitas mudanças para esse jogo contra o Júnior Barranquilla, Vitor. Então, Bruno, eu vou aqui falar um pouco a respeito deste time do Junior Barranquilla, né? Como eles se comportam em campo. É aquilo, esse time colombiano, em muitos jogos, opta por jogar com dois centroavantes que normalmente são Theo Gutierrez, muito famoso, muito polêmico, gosta de uma catimba, um jogador experiente e chato, e o outro é Borja, aquele mesmo que brilhou no Atlético Nacional, porém teve um desempenho ridículo, péssimo, extremamente zoado no Palmeiras aqui no Brasil, né? Porém, Bruno, esse time do Júnior Barranquilla tem alguns jogadores interessantes que vêm de trás, que é o caso de Inês Trouxa, o C3 e aquilo. Eles têm também uma dupla de volantes interessante, que é o Pico e o Moreno, mas o sistema defensivo deles, principalmente do lado de Viafra, ali, se realmente ele for escalado, pode ser que o Flamengo consiga aproveitar bastante dessa situação, até porque o sistema defensivo do Júnior Barranquilla sofre bastante, seja por cima, por baixo, há uma deficiência no setor defensivo deles, né? E também, Bruno, é bom destacar para o Flamengo tomar cuidado em relação às subidas do lateral direito deles, que é o Piedra Rita, e é aquilo, muito provável que seja um jogador bastante utilizado por eles naquele setor direito ali, porque ele apoia bem, e é necessário que o Flamengo tome um certo cuidado. E também não subestimar de maneira nenhuma a possibilidade de haver alguma falta para eles dentro da área, já que eles têm um goleiro que bate muito bem, por incrível que pareça, não estou zoando, gente, o goleiro Vieira deles é muito especialista nessa função, é um jogador que bate falta muito bem, tanto é que ele já tem um gol de falta na Libertadores, que foi contra o Barcelona de Guayaquil, jogando lá no Equador, ele conseguiu marcar um gol de falta, e aquilo, é bom evitar essas faltas bobas, próximas à área, porque eles têm um cobrador muito chato. Então, Bruno, e para esse jogo contra o Junior de Barranquilla, como você escalaria o time do Flamengo se você fosse o Domenech, se você fosse o Domi, como você iria a campo? Tudo bem, Bruno, que é sempre bom frisar aqui a possibilidade de haver um rodízio, como você já disse aí também, principalmente se tratando no lado esquerdo, já que o Flamengo provavelmente não poderá contar com o Felipe Luiz, pois ele está pendurado, e com isso, Bruno, a possibilidade de René jogar é muito grande, pois Ramon estará com a seleção sub-20, né? E aí já são dois problemas para o Flamengo, né? Tanto o caso de Felipe Luiz, que muito provável será poupado por conta que está pendurado, né? E se ele tomar um terceiro amarelo, não vai poder jogar as oitavas da Libertadores. E o Ramon, porque ele estará
com a seleção brasileira sub-20. Infelizmente, né? Infelizmente que eu falo em relação ao Flamengo, né? Mas para o jogador é uma conquista pessoal que com certeza ele irá comemorar bastante, né, Bruno? Então, analisando esse contexto geral, como você escalaria esse time do Flamengo para o jogo de quarta, Brunão? Olha, Vitor, então já a gente também já visando a partida contra o Internacional no final de semana, de fato nós temos que escalar esse time contra o Júnior Barranquilla, de fato com a moldagem um pouco realmente um pouco mais alterado o time, correto? Para poder, quando for o time não estar muito desgastado na partida contra o Internacional. O Domi já está visando essa partida do final de semana, então, no caso, eu escalaria o Hugo Souza, mantendo ele no gol. Eu pouparia o Isla devido a essa sequência de jogos e também de logística que ele teve com a seleção chilena. Então, nesse caso, eu escalaria o Mateuzinho na lateral direita. Aí a dupla de zaga, eu colocaria o Gabriel Noga e o Natan, certo? É uma dupla de zaga que já é entrosada, realmente que é da base e tudo mais, já se conhece um ou outro. E o René também na lateral esquerda para poder fechar o sistema defensivo do Flamengo, Vitor. E no meio campo, eu pouparia logo o Thiago Maia e como o Gerson praticamente ele foi poupado naquele jogo contra o Bragantino, então eu manteria ele, de fato. Aí, no caso, a dupla de volantes seria Arão e Gerson, na minha visão, claro, na minha opinião, em relação a essa relação contra o Júnior Barranquilla. Eu manteria o Diego como o clássico camisa 10 para poder representar e também ordenar as jogadas de ataque, como o meia clássico, né? Isso, mais centralizado. O Vitinho e o Bruno Henrique em ambos os lados, já que o Bruno Henrique ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e vai ficar de fora já da partida contra o Internacional. Então, de fato, não tem nada a perder a esse jogo contra o Júnior Barranquilla. E também eu escalaria novamente o Pedro que também ele descansou contra o Bragantino, né? Isso, Vitor. Ele descansou por 45 minutos, atuou contra o Corinthians e agora eu manterei ele também no time titular contra o Júnior Barranquilla, Vitor. Show, show, Brunão. Só discordo em relação à possibilidade de utilizar Diego centralizado. Eu faria diferente. Eu colocaria o Vitinho ali jogando atrás do centroavante, até porque ele foi uma peça fundamental no jogo contra o Corinthians, que culminou nessa goleada histórica, né? Muito bom. Então, eu acho que Vitinho jogando centralizado, ele se sente muito à vontade para jogar entre linhas, para quebrar e bagunçar o sistema defensivo rival. E eu não colocaria ele novamente na ponta, muito pelo contrário, eu deixaria Vitinho centralizado ali, justamente jogando à frente dos volantes, e na ponta, e em uma ponta eu escalaria o Bruno Henrique, como você destacou aí muito bem, que ele não vai poder jogar contra o Internacional. Na outra ponta eu optaria por Michael ou até mesmo Lincoln, e na frente, para atuar como centroavante de retenção, eu escalaria o Pedro. Então, Bruno, e aqui só para a gente finalizar aqui mais um Talk Fla, né? Vamos aqui a rodada que não pode pipocar de jeito nenhum, que são os palpites, né? Não pode, de maneira Ó, nenhuma, só ficar em para cima. lembrar, nesse jogo contra o Corinthians, você disse que o Flamengo não iria vencer e arriscou o palpite por 1-1. Eu, ao contrário, claro, eu fiquei longe de acertar o palpite, que eu coloquei por 2-1. Eu poderia bem que ter um bônus só de acertar a vitória que o Flamengo venceu o jogo, não é isso, claro. Mas eu tô brincando, assim. Passei longe, a gente passou longe de realmente acertar o resultado. Nem o flamenguista mais otimista esperaria aquela vitória daquela contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Show, show, Bruno. Então é aquilo. Primeiro eu mando o meu palpite, logo em seguida você complementa para encerrarmos mais um Talk Fla. Então, Bruno, analisando o contexto geral e as possibilidades reais do Flamengo levar a campo um time bastante modificado, vou de 2-1 para o Flamengo, 2 gols de Pedro. É isso, vou 2-1. E você, Bruno? Manda bala aí. Para encerrar com chave de ouro essa fase de grupos, Victor, o Flamengo que goleou, né, no último jogo, no caso, o Independente do Vale, por 4-0 no Maracanã. Acredito que nesse jogo contra o Júnior Barranquilla, o Flamengo fará 3-0 para encerrar com chave de ouro, com um gol do Pedro, outro do Diego e outro de Bruno Henrique. Esse é o meu palpite. Um jogo tranquilo que o Flamengo vai vencer por 3-0, Victor. Show, show, Bruno. É isso aí. Vamos ver quem vai acertar, né? Como já falei, tá 2-1 para mim nos palpites, né? Fazer o que, Bruno Por Freguês? enquanto. Então, galera, é justamente assim que a gente encerra mais um Talk Fla. Eu gostaria de agradecer muito por vocês terem nos ajudado a bater essa meta de 100 inscritos. E aí, a partir daí, é só tentar crescer, né? De 100, 200, 300 aos poucos.
Vamos chegar lá e a gente depende muito de vocês. Muito obrigado pelo feedback, pelos comentários negativos, positivos, por ajudar também a compartilhar com os amigos, porque querendo ou não, cresce bastante o canal. Muito obrigado. E é isso aí. Tamo junto, fechou, é nóis. Saudações rubro-negras.